Programa Coma Bem, voltando nesse semestre, aqui nesse segundo semestre, aqui na Universidade Franciscana, e com temas extremamente relevantes. E para nós iniciarmos esse semestre, nós temos aqui uma convidada magnífica, tá? E a gente tem muita interação quando se fala, minha gente, em direito à alimentação. E aqui nós temos a professora Aline Casagrande. Aline, seja muito bem-vinda ao programa Coma Bem. É uma satisfação tê-la aqui, porque a gente troca muitas ideias aonde a gente consegue trocar ideias sobre algo muito maior, que é o nosso Grupo Amica. Aline, seja muito bem-vinda. Lembrar, pessoal, que a Aline é professora do curso de Direito aqui da universidade e também participa do Grupo Amica de forma extremamente relevante. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, professora Tereza. A satisfação é minha poder participar desse programa que tanto nos enriquece conhecimentos e é muito gostoso, né, ver os bate-papos que a senhora promove com os convidados. Para mim é uma honra estar aqui, até porque, né, a questão do direito, quais são as contribuições que talvez a gente possa refletir sobre esses temas tão importantes que a alimentação tem, principalmente relacionada à saúde. E com o enfrentamento todo que a gente tem hoje em dia nessa questão do combate à fome, desse quadro brasileiro e mundial em relação aos alimentos e a questão socioambiental também, por que não falar sobre isso, né? Ah, ótimo, ótimo, ótimo. Só para vocês terem ideia, a relevância que tem o direito quando se fala não somente em subalimentação, que a gente coloca a questão da subalimentação, que é aquela condição que a pessoa tem de não sobrevivência, de um quadro de desnutrição. E isso, professora Aline, acho que nós vamos iniciar por aqui, para depois, para a gente falar em todo o universo, que o direito ajuda as pessoas, eu digo, ajuda a sobreviver de alguma forma, não importa a via de alimentação. Professora, quando se fala em fome mundial, a gente sabe que no mundo hoje nós temos 657 milhões de pessoas com fome no mundo. Acho que na América Latina nós temos 37 milhões de pessoas e no Brasil 5,8 milhões de pessoas ainda. Tá? Nós sabemos que a FAO, a Organização Mundial da Saúde, trabalha para isso, mas não são somente eles. Tá? Existem outros órgãos que determinam isso, fazem essa métrica. Tá? Onde o direito está localizado? Bom, primeiro é importante a gente colocar, né, que a nossa Constituição Federal, que talvez hoje muitas pessoas não tenham dimensão do quanto ela é importante e até pensem assim, que cansativo ouvir de novo alguém falar sobre Constituição, né? Não é cansativo. Mas para nós é muito importante a gente destacar a importância que teve essa Carta Magna de 1988, porque ela mudou muito a estrutura e o enfrentamento de problemas sociais, instrumentos que nós, né, juristas, temos para fazer valer direitos básicos humanos, como é o direito à alimentação. Perfeito. Então, se a gente for pensar nessa estrutura da Constituição Federal, ela deixa de ser uma carta de organização política do Estado apenas para ser uma carta de direitos às pessoas. E o direito à saúde está ali consagrado. E dentro dessa questão do direito à saúde, não tem como a gente não considerar o direito à alimentação. Com certeza. E todo um rol de direitos que também vão se preocupar com essa questão da alimentação no momento em que essa carta, né, que essa Constituição Federal, assegura a questão das crianças, dos adolescentes, da pessoa idosa, da pessoa com deficiência, nos seus mais variados âmbitos de proteção, inclusive a ter acesso à alimentação saudável. Isso seria, professora Aline, seria um mínimo ou seria um direito, quando você fala saudável, quando a gente toca aqui, pessoal, quando a gente fala em alimentação saudável, significa que eu vou comer uma quantidade de fruta, uma quantidade de verdura e legume, eu como feijão e arroz, eu trouxe aqui especialmente feijão e arroz, e eu tenho uma alimentação extremamente variada que vai dar ao organismo essa condição de um ser humano se desenvolver, seja em que etapa da vida, seja em que condições da vida.
Tá? Então, quando a gente fala em saudável, mas nós temos outras carências que a gente nota na sociedade de forma geral. Eu vi, professora, porque nós conversamos antes, professora Aline Casagrande e eu, sobre essas questões que é uma questão de sobrevivência. Quando você coloca a Constituição Federal, 1988, e aí o direito à saúde, dentro do direito à saúde, o direito à alimentação, a gente pensa que é só o feijão e arroz, mas não é só isso. O que abrange, professora? Não é só isso. Se a gente for verificar a programação dessa Constituição para consagrar esses direitos, ela se obriga também a transformar, né, o status quo das pessoas, transformar a situação das pessoas para melhoria. E esse compromisso, ele vem estruturado através da obrigatoriedade de políticas públicas. Ou seja, o Estado, independente de qualquer governo, ele precisa assumir o compromisso de, para garantir esses direitos, executar algumas políticas públicas. Então, quando a gente ouve falar desde as políticas públicas em relação à primeira infância, às políticas públicas relativas ao cuidado da pessoa idosa, tudo isso comporta, em alguma medida, em alguma regulamentação, o acesso a essa questão da alimentação. Então, quando a gente, por exemplo, discute a questão da necessidade de pessoas que precisam da alimentação integral, ótimo. A gente verifica o quê? Não é um luxo, não é um privilégio, é uma necessidade para a manutenção da vida e da vida de forma digna. Perfeito. Então, quando a gente tem lá a estruturação do Sistema Único de Saúde, por exemplo, se prevê que a saúde não é fomentada apenas pela questão do acesso ao medicamento em si, mas de saneamento básico, de estrutura de política preventiva de vacinação e também dessa preocupação, né? Medir, pesar, avaliar, ter esse acesso. Se nós formos ver esse conjunto total também da Constituição, o acesso, por exemplo, à questão do trabalho e a dignidade do trabalho também está ligada com essa questão direta do acesso a uma alimentação. Com certeza, então, com certeza. Existem políticas públicas que vão regulamentar. Nós temos uma legislação sobre a questão da saúde alimentar que é de 2006, né? Que vai traçar algumas questões. Claro, né? Outro instrumento muito importante nessas questões de itens de cesta básica, de coisas regionais, né? De questões de regionalismos das necessidades das cestas básicas, é o Código de Defesa do Consumidor, por exemplo. Direito. Um direito. E a defesa do consumidor também está consagrada nessa Constituição Federal, tanto que se tem o Constituinte uma determinação de elaboração desse código. E é bem interessante a história da proteção da defesa do consumidor dentro do Estado brasileiro, porque surge a partir de associações que vão comparar preços e qualidades do quê? De produtos da cesta básica. Os alimentos. As donas de casa começam a fazer associações e movimentos para verificar, naquela época de hiperinflação, de dificuldade, justamente essa questão: como é que eu vou alimentar a minha família, como é que isso vai se dar e o que é básico e necessário e mínimo conter para que a pessoa possa, né, se sentir, então, nutricionalmente atendida. Então, se a gente for ver, parte de várias, né, searas da própria Constituição é essa vinculação do direito que nós temos à dignidade humana, também composto pelo acesso a essa alimentação. E a cesta básica, se nós formos olhar hoje, professora, a cesta básica, ela é básica. Né? É uma pena que ela tem alguns alimentos que provavelmente não deveriam estar, né? Quando a gente fala no açúcar, fala no excesso de óleo, mas todos esses alimentos são necessários. É o mínimo possível para uma família, é o mínimo, tá? Para uma família sobreviver. E quando você fala, professora, sobre esse direito a essa alimentação integral, seja por nasogástrica ou com ostomia, né? Um paciente que precise dessa alimentação, é uma prática que a nutrição faz, mas a nutrição, nós temos um documento onde nós temos que provar que aquele paciente necessita. Então a gente faz toda a base relacionada à necessidade daquele paciente, o valor calórico de acordo com cada especificidade. Então, falando sobre essa alimentação, ela tem que ser nutricionalmente suficiente para aquele paciente, para um paciente que vai dar alta. Ou um paciente que a gente tem, por exemplo, nos ambulatórios,
ou na unidade básica de saúde, ou na atenção secundária, naquelas especialidades, obrigatoriamente a gente vê aquele paciente, por exemplo, professora, nós estamos falando de alimento, mas nós tínhamos uma paciente que estava com necessidade da vitamina B12 e eu acho isso fantástico porque ela precisava daquela vitamina e como base, e aí eu vou te falar uma coisa, questão de justiça, como a gente conseguiu? Então nós tivemos que justificar todo o quadro, nós e o quadro médico, justificar, mas a justificativa para que o juiz desse o direito a essa pessoa ter uma vitamina B12 que faz parte da alimentação, o que nós tivemos que fazer? Nós tivemos que buscar na literatura científica as bases científicas para que aquela pessoa realmente necessitasse. E isso eu acho providencial para que isso não se torne uma coisa comum e haja algumas vezes uma não necessidade. Então nós dentro da nutrição, da medicina, nós estamos o quê? Muito amparados pelo direito. A gente diz que o advogado ele é um sujeito que dá voz, né? Que tem lá que amplia as vozes e representa e fala por outras pessoas nesse sentido. Então, importantíssimo o trabalho que vocês fazem de justificar, de argumentar para a gente essa importância da pessoa receber, né, essa vitamina para sua saúde, para sua sobrevivência, muitas vezes. Sim. Porque o que nós fazemos? Mas isso só com base jurídica, porque é o juiz que vai determinar. Exato. Mas por meio de vocês. Até mesmo assim, hoje a gente já pode dizer que o Estado, diante de muitas demandas judiciais, ele foi, de certa forma, forçado a se organizar nas suas farmácias, né, nas suas secretarias de saúde, para verificar essa questão da dispensação dessa alimentação especial e também, por exemplo, da dispensação de fraldas. Porque uma época diziam assim, a fralda não é medicamento, mas ela é necessária para a dignidade da pessoa. Então, ela entra dentro dessa questão. Então, o Estado, né, tem um programa, uma organização vinculada à farmácia do Estado, justamente em que há o encaminhamento administrativo dos pedidos. Até onde se sabe, né, na medida que os recursos são destinados a um atendimento a esses pedidos, esses requerimentos administrativos. Porém, ou quando demora pelo excesso de demanda, né, ou quando não se tem aquela destinação, a gente precisa judicializar, né? Então, esse é o papel. Esse é o nosso papel, levar, né, essa questão à apreciação judicial para se garantir a vida, a sobrevivência, a saúde dessas pessoas. E é importante a gente dizer também que essa questão toda da judicialização da saúde, ela é preocupante e ela é discutida no meio jurídico no sentido de se tentar, né, em conversa com essa harmonização de poderes, poder executivo, poder legislativo, contemplar essas questões de saúde sem necessariamente essa judicialização. Mas ainda nós temos, né, burocracias, lacunas, nós temos uma caminhada. Se também a gente for pensar em contexto histórico, 1988 foi ontem. Pensando até então, tudo que compõe essa nossa Constituição. E toda, né, a obrigatoriedade que tem, né, de transformar a situação das pessoas no sentido de melhoria social, porque é um Estado que se compromete sim com isso, se colocou, né, no documento para se comprometer com isso, então não é uma opção de quem está ou não agora no poder, é um compromisso do Estado brasileiro perante a sua população. Independente de governo. Exatamente, e essa preocupação constante, né, em saber, porque existem estudos e com muito mais propriedade a senhora pode nos colocar, que uma pessoa que tem acesso a uma alimentação digna, ela fica menos doente. Com certeza. Ela vai precisar menos não do carrega Estado muito o sistema. Professora Aline, nós vamos para o segundo bloco, já voltamos. Direito à alimentação. Nós vamos dar continuidade à nossa fala aqui com a professora Aline Casagrande, professora do curso de Direito aqui da Universidade, nossa companheira, nossa integrante do Grupo Amica também. Professora Aline, nós estávamos discutindo anteriormente que às vezes as pessoas recorrem
a justiça para a pensão alimentar. Como que é só o alimento? O que inclui essa pensão alimentar? Porque quando se fala em pensão alimentar, a gente pensa numa cesta que aquela pessoa vai ter alimentos, né? Que eu tenho que calcular as necessidades energéticas, por exemplo, daquelas crianças ou daquela família. Como se dá isso dentro do direito? Então, é interessante essa pergunta, porque muitas vezes quando chegam as pessoas, né, falando alguma coisa sobre pensão alimentícia, pensam justamente isso, eu vou entregar alimentos. Mas os alimentos para o direito das famílias, não compõem apenas os itens da alimentação propriamente dito, mas tudo aquilo que vai fazer com que a pessoa tenha acesso a uma vida digna, né, a dignidade dos proventos que são necessários para o seu sustento. Então, é muito relevante essa reflexão que a gente faz, porque até então a preocupação sempre, obviamente, é que os pais, né, sejam os responsáveis pelo sustento dos filhos, o apoio, o cuidado material e imaterial. Sim. Então, essa pensão alimentícia, ela é componente de todo esse cuidado. E quando a gente fala nisso, a gente fala das necessidades especiais que aquela criança tem, a gente puxa para o concreto, né? Então, seu crescimento, desenvolvimento. As fases, né, do desenvolvimento, os ciclos de vida da pessoa, porque mudam, então ela não é com 2 anos de idade vai estabelecer um valor de pensão alimentícia e isso vai até lá aos 18 anos. Não é o adequado. E o adequado e o que a gente pensa no mundo ideal é que as famílias consigam conversar sobre isso e adequar os valores e as necessidades sem também precisar dessa judicialização. Seria importante, né? Porque, afinal de contas, todo mundo sabe as necessidades que a gente tem no dia a dia, né? E aqueles gastos que são invisibilizados nessa certa contabilidade que as pessoas fazem, o reflexo na conta de luz, na água, na porcentagem de produtos de limpeza, higiene que tem, uma coisa é uma casa com 2 crianças. Outra casa com 3, 4, outra coisa, uma casa com 3. Tudo isso deve ser contemplado. Às vezes as pessoas não entendem isso. Às vezes as pessoas pensam, né, que entregar o alimento lá, né, o in natura que a gente diz é suficiente, mas não é. Né? Até os gastos extraordinários, os investimentos, as despesas, todas precisam ser contabilizadas, né? E também a gente lida muito com a questão, né, do trinômio, da questão da possibilidade, da necessidade e da proporcionalidade. E é interessante São muitas variáveis. São muitas variáveis. E é interessante que hoje a gente fala pelo princípio da solidariedade familiar, que esse cuidado, né, que até então precisa, né, ser obrigatoriamente pela proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente dos pais em relação aos filhos, né, nós também temos esse princípio sendo, né, também aplicado, obviamente, na relação dos filhos já adultos e as necessidades dos pais em processo de envelhecimento. E nós chegamos em todos os estatutos, né? Professora, nós temos o Estatuto da Criança, nós temos o Estatuto do Adolescente, da Mulher. O homem foi o último estatuto lançado, pelo que eu tenho conhecimento, ou não? A gente tem hoje na legislação o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Estatuto da Pessoa Idosa, referente a isso. Da e o mulher Estatuto e do da homem? Juventude também, né? A gente tem, então, as pessoas nesses contextos de vulnerabilidade, a proteção por conta dessa característica, né? Que elas muitas vezes ou não conseguem ainda prover o seu sustento ou então não conseguem mais prover o seu sustento por uma questão de saúde, por uma questão de envelhecimento, por uma questão de esgotamento também do próprio sistema geral do Estado, né, em relação aos benefícios de aposentadoria. Então, a família, ela é responsável, sim. Então, os filhos são responsáveis por esse cuidado. Primeiro os filhos, depois o Estado. O Estado, ele tem estou falando dos idosos, né? Esse aparato, que é algo que nós trabalhamos muito, não é, professora? Exatamente. Então, os filhos, sim, são chamados, o Estado tem esse poder de regulamentação e fiscalização, por exemplo, a promotoria de justiça, o promotor responsável, né, por essa área, vai trabalhar com essa possibilidade de uma pessoa idosa estar em desamparo, chama a família justamente para a família, né, construir esse suporte, esse apoio, dar conta dessa questão, que é importantíssima. E há uma fragilidade muito grande nisso, professora, porque o que nós temos hoje? Nós temos uma população envelhecida. E nós temos uma população envelhecida e uma população com um aumento extremamente significativo de demência.
Então, eu posso ter um idoso que tenha uma consciência, que esteja consciente, que não tem essa demência, ele entra dentro desse estatuto do idoso, tá? Mas eu tenho uma política pública para isso, para o envelhecimento e para a demência. Inclusive, pessoal, só para vocês saberem, a professora Aline apresentou para a gente no semestre passado sobre essa nova lei que está diretamente relacionada às demências, né? É uma lei, é uma lei federal e que não deixa de ter dentro das suas características esse amparo sobre a alimentação, sobre o bem-estar geral, né? Sobre a dignidade que você fala tão bem. Então, a gente, se for pensar, né, a nossa pirâmide, né, ela era bem marcada, né, o Brasil sendo o país do futuro. O futuro chegou, né? Antes do que imaginávamos. Ele está cobrando, de certa forma, exigindo da sociedade também uma atuação, né? Então, há uma preocupação com essa política do cuidado integral, né? E também discussões que se colocam, né, agora na mesa, digamos assim, de tópicos que até então não se conversava. Por exemplo, quem é o principal responsável pelo cuidado, né? Se a gente for pensar o papel da mulher, né, que muitas vezes é sobrecarregado, porque a gente sabe muito bem que o cuidado, principalmente o cuidado internamente na família, ele é um trabalho invisibilizado. E muitas vezes não remunerado, né, como deveria ser por conta do tempo de dedicação da pessoa que está ali com amparo, com amor, com carinho e com, né, muito esforço dedicação. Também. Eu penso nisso, professora, porque mais de 80% de quem cuida são mulheres. São mulheres. São mulheres. As mulheres é que cuidam. E aí a gente fala, ela tem que fazer todo o preparo da casa, todas as condições da casa e prover a família da questão da alimentação. E como é que fica essa... dar conta disso. Dar conta disso. Como fica dentro da legislação? Essa política nacional, né, do cuidado integral, ela tenta cuidar um pouco disso, ela tenta nos trazer um pouco esse amparo e uma previsão, inclusive governamental, né, de começar a se pensar nesse amparo, como que ele vai ser dado em relação aos cuidadores, né, a quem cuida dos cuidadores. E a gente fala muito disso no nosso grupo, né, nos debates que a gente tem, no acolhimento que a gente tenta trazer para esses profissionais ou para esses familiares. Então, se a gente for ver, a legislação, ela tem, né, iniciado as discussões, as políticas públicas, a gente tem a nossa política pública estadual também, que se preocupa, né, e que nós temos representantes dentro do grupo, né, a professora Jane e a professora Juliana. Exatamente. E isso faz o quê? Faz com que essa preocupação, seja com o bem-estar, seja colocada na pauta pública, que é muito importante. Então, se há algum tempo a gente se preocupava muito com o bem-estar da criança e do adolescente, que é fundamental, obviamente, que ele não está sendo abandonado, né, ou colocado em segundo plano, agora chegou também a hora de discutirmos essa preocupação com a geração que cresceu e que está em envelhecimento. Então, nós temos, sim, né, através dessa política, algumas garantias de um cuidado multidisciplinar, da importância das áreas, até num sentido, né, da produção científica, chegar a essa população, para ter esse amparo. E as universidades abraçarem isso com um estudo, principalmente no papel educativo. Exatamente. Eu não digo no papel assistencial, mas no papel educativo para essa sociedade, tentar olhar esses direitos. Eu penso que há uma responsabilidade muito grande das instituições de ensino superior e toda a sociedade de forma geral. Mas, professora Aline, eu quero colocar aqui algo muito importante. Trabalhando dentro do Grupo Amica e verificando as necessidades nutricionais, necessidade de direito, a atividade física, a questão dos fármacos, a função odontológica, a fisioterapia, a enfermagem, a filosofia, a pastoral da saúde. Por que eu estou falando tudo isso, professora? Diz pra gente aí. Então, nós temos, em setembro, teremos, 4 de setembro, né, professora, o lançamento do nosso guia do Grupo Amica, que é um guia, então, que tenta contemplar de uma forma bem prática e bem objetivada um acesso facilitado a esse conhecimento
para que esses cuidadores, as pessoas também, né, com doença de Alzheimer, elas consigam se inteirar, ter uma questão informativa dessas várias áreas, né? O direito ali contribui com algumas questões que foram levantadas pelos cuidadores, né? Com um grupo de alunos nós fizemos um levantamento, uma pesquisa e com todo carinho colocamos esses principais tópicos em relação a acesso, a benefícios, a direitos, as ideias que se tem em relação às possibilidades, né, dentro da sociedade para se amparar e se acolher. Então a gente convida todos, né, que no dia 4 de setembro possam prestigiar o nosso evento. Teremos um evento do Grupo Amica, onde vai ser feito o lançamento desse guia que foi produzido com a melhor das intenções, e está sempre aí, estamos sempre dispostas e abertas às contribuições e colaborações no intuito da gente fazer, né, com que essa sociedade toda fique sempre mais justa, né, e mais bem informada. E mais bem informada, porque informação é a chave. Importante, importante. A informação, ela não tem preço, ela tem valor. Olhem só que coisa mais linda. A informação não tem preço, tem valor. Gente, perfeito, perfeito, Alina, adorei. Pensar nesse guia, como ele abrange, nós somos, enquanto nutrição, para que esse cuidador ele tenha essa garantia da alimentação, para que esse cuidador tenha garantia do fármaco, para que esse cuidador tenha garantia de um cuidado mais específico, de um terapeuta ocupacional, de um fisioterapeuta, da dispensação dos medicamentos, dos cuidados da enfermagem. Eu vou voltar a falar aqui desse olhar da espiritualidade sobre isso. Também o direito abrange tudo isso, não é, professora? A gente fica encantado quando a gente vê que quando a universidade ela proporciona para a gente esses territórios para a gente trabalhar e esse momento específico para a gente trabalhar e desenvolver que o direito ele está entremeado em cada área que nós temos aqui dentro da universidade. Se todos conhecessem a função do direito, eu acho que o mundo seria melhor. E vocês poderiam dar muito mais embasamento e principalmente, não é, Aline, quando se fala em direito à alimentação, direito à vida, direito à dignidade. Aline, eu deixo aí as últimas palavras para você, para a gente fazer encerramento do programa. Gostaria de agradecer muito esse convite, né? Fiquei muito honrada com o convite de participar desse programa, que é uma referência na nossa universidade, na nossa comunidade, né? Meus pais adoram, eles acompanham, olha sim, só. Acompanham também, sempre bem atentos a essa questão do programa, aos temas que são aqui levantados. Então, eu gostaria de agradecer, me colocar à disposição para contribuições e colaborações e reforçar o convite para que participem do nosso evento do Amica e venham, então, conhecer o nosso guia. Muito obrigada, professora. Agradeço e um bom dia a todos. Pessoal, olhem só quanto aprendizado num programa sobre o direito à vida, direito à dignidade. Até o próximo programa.